Olá, que bom que você clicou no Saiba Mais, estamos aqui juntos. Eu quero te falar sobre a empresa High Living, que está completando agora 10 anos de existência no Brasil. Nossa missão é comercializar produtos que possam prevenir doenças e auxiliar na sua saúde, ok? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Mas para falar de saúde, eu não poderia deixar de falar das doenças. E esses dados que eu quero passar para você são dados altamente alarmantes, né? Quando nós falamos de doença, existem duas classificações de doenças. Existem as doenças clínicas, que são as doenças com sintomas, e existem as doenças chamadas subclínicas, que são doenças que muitas vezes não têm sintoma. Ela vai no processo gradativo, debilitando o organismo até levar à morte, ok? Nas doenças subclínicas, nós temos aí as doenças crônicas, as doenças degenerativas, né? Como diz o nome, são doenças que muitas vezes não têm cura, né? Tem remédios para prolongar, elevar essa doença um pouco mais para frente. Infelizmente, no Brasil, esses números, como eu disse, é muito alarmante. Olha só para você ter ideia. No ano de 2019, o ano passado, né? Mais de 600 mil pessoas perderam as suas vidas por essa doença cruel chamada câncer. Diabetes, outra doença silenciosa, mas altamente mortal. Estima-se que metade da população mundial tenha diabetes e a maioria ainda não sabe. Só para você ter uma ideia, cerca de 46% das pessoas no Brasil têm essa doença que é a diabetes. Mais de 70% das amputações de membros que ocorrem no Brasil são em pessoas que são enfermas com a doença da diabetes, né? Hipertensão atinge mais de 35% da população brasileira. Tem a pressão alta. Somente em 2019 foram mais de 380 mil mortes no Brasil, né? E a hipertensão, ela acarreta o AVC, o acidente vascular cerebral. Mais de 280 mil mortes no Brasil o ano passado. Obesidade, que também é um grande portal. O sedentarismo, a alimentação fast food também é um portal. Estima-se que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Olha só, é muito alarmante esse número. Infarto do miocárdio, né? A Associação Brasileira de Cardiologia tem o que ele chama de cardiômetro, que são as mortes por essa doença muito fatal. Mais de 1.100 mortes por dia somente no Brasil, né? Osteoporose. Mais de 10 milhões de brasileiros têm essa doença e não sabem que um dos motivos maiores para se ter essa doença é a acidez corporal, que retira dos ossos principalmente o mineral mais vital, que é o cálcio, né? O envelhecimento precoce. Nós temos duas idades. Nós temos a idade cronológica, que é aquela que está aí na data de nascimento que nós temos, e nós temos a idade biológica. A idade biológica, ela se dá pelo buffer, pelo sacrifício que o meu corpo fez ao longo dos anos, né? O que eu comi, o que eu bebi, o meu sedentarismo, o que eu não deixei de caminhar, ou seja, um estilo antifisiológico de vida vai te envelhecer. Mas um dos causadores do envelhecimento precoce é a acidez corporal. Não sei se você sabia, uma criança, ela tem o sangue alcalino. Um idoso, ele é acídico, né? Ele está ácido. Conforme envelhecemos, nos acidificamos. Então é simples. Se eu quero barrar esse envelhecimento precoce, eu tenho que me alcalinizar. E é o assunto que nós vamos entrar daqui a pouco, ok? Colesterol alto também é um portal para inúmeras doenças. O número também é muito alarmante. Mais de 18 milhões de brasileiros estão com colesterol alto, né? Como eliminar esse colesterol? Como é que eu posso baixar o meu colesterol? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ok? Essas doenças são 100% atreladas ao estilo antifisiológico de vida. Daniel Goleman, um dos homens mais inteligentes ainda vivo no mundo, contou uma história que alarmou o mundo. Ele pegou gêmeos univiterinos, gêmeos que nasceram do mesmo embrião, né? E provou que esses gêmeos, quando foram separados em orfanatos,
né, o estilo de vida de cada um deles acarretaram doenças diferentes, quebrando aquele estigma que o gene que traz as doenças, né? O estilo antifisiológico é o que traz, é o que você come, é o que você bebe e até mesmo o que você pensa pode te causar doenças, tá? Hoje nós vivemos uma época prática, né? As hamburguerias, as pizzarias, a comida rápida, e aí perdemos a qualidade da alimentação. Há quem diz que a indústria alimentícia tem tudo a ver com a indústria farmacêutica, né? Um faz a causa, o outro corre atrás fazendo a cura. E o que nós comemos, o sedentarismo, o tabagismo, o álcool, até mesmo a poluição que vivemos, isso tudo pode ter uma repercussão muito grande na nossa saúde, né? Mas agora, eu quero te mostrar algo que há muito tempo eu venho estudando. Só para você ter uma ideia, há 20 anos eu venho estudando sobre esse assunto. Há 20 anos eu venho conversando com especialistas desse assunto. Há 20 anos eu venho lendo sobre isso e cheguei numa conclusão. É algo poderoso que eu tenho para você aqui hoje. É algo extremamente poderoso. Você vai se impactar como nunca se impactou. Preste bem atenção. Água alcalina ionizada. Não esqueça este nome. Essa água pode mudar o jogo da sua vida. Olha só, há 35 anos atrás, a Universidade de Medicina de Tóquio, o centro tecnológico, começou a entender que havia águas no mundo que tinham propriedades curativas, como em Lourdes, na França, como no Himalaia. E eles pegaram e foram entender o que essas águas tinham de diferente, que tinham poder curativo. Chegaram numa conclusão: vamos sintetizar essa água. Vamos criar uma água que possa levar muito mais saúde para todas as pessoas. E aí saiu a patente IonLife. Então eu quero te mostrar algo que tem uma fórmula patenteada. A Universidade de Tóquio, no Japão, patenteou. Foi 35 anos de estudo para chegar até neste momento. Então o que eu quero te mostrar já foi testado, já foi provado. E aqui no Brasil, ela é patenteada. É a única água verdadeira e ionizada alcalina que você pode tomar vinda realmente do Japão. É a água IonLife, né? Com a tecnologia IonLife, fabricada pela Hylive no Brasil, ok? O corpo humano, nós somos formados, em média, por 70% de água. Para e pensa comigo, quando nós subimos numa balança, 70% do nosso peso na balança é água. A água é o maior nutriente do corpo humano. Sem água nós não vivemos. E há muito tempo lá atrás não se prestava atenção na água. O que essa água poderia repercutir na doença e na saúde. Mas hoje a coisa mudou, né? Eu convido você a entrar num dos maiores portais científicos do mundo, que é o site PubMed. E você clica lá, Alkaline Water, né? Água alcalina. Rapidamente você verá mais de 190 mil comprovações científicas que essa água que eu quero te mostrar pode auxiliar, pode prevenir inúmeras doenças, ok? Bom, água é o maior nutriente do corpo humano. Isso aí nós já sabemos. Mas que tipo de água que você está consumindo? Meu amigo, minha amiga, você pode pôr 20 tipos de água. Hoje nós temos equipamentos para medir isso. Eu vou falar para você que a maioria não presta, que a maioria das águas não prestam. Em vez de levar saúde, está te abrindo portais para inúmeras doenças, ok? Olha só, presta atenção nesse aquário. E pense comigo, se esse peixinho ele ficar doente, qual é a primeira coisa que eu tenho que trocar nesse aquário? A água. Se você respondeu a água, você está certíssimo. É a água, é alguma coisa que está nessa água que fez esse peixe ficar doente. Agora preste atenção, adianta eu tirar esse peixinho doente, dar remédio para ele e voltar ele na mesma água? A hora que eu volto esse peixe na mesma água, ele vai ficar doente de novo. A mesma coisa acontece com nós. Se 70% do meu corpo, do seu corpo, é água, nós somos um aquário ambulante. E os nossos peixes estão representados aqui, lógico, eu quero fazer uma analogia. No nosso corpo são as nossas células. Quando eu fico doente, quando você fica doente, na verdade o que ficou doente foram as nossas células.
Adianta ficar tomando remédio para pressão alta? Adianta ficar tomando remédio para colesterol? Adianta ficar tomando remédio para diabetes? Não adianta. Por quê? A célula, o seu peixe, está dentro da mesma água. Em medicina, eles chamam isso de terreno biológico. É esse terreno biológico que está deixando a célula doente. Então o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que trocar água. No nosso corpo a mesma coisa. Nós temos que trocar a água. Saiba, eu sei porque nós temos um laboratório e nós testamos. 98% das águas vendidas no Brasil estão fora das especificações do que eles chamam de uma água de alta performance. As mais caras são as piores, ok? A maioria das águas, elas são ácidas. Pega a tua água, olha no rótulo. 7,35 a 7,45 é o que mede o seu sangue e o meu sangue. Tudo que nós bebemos ou comemos abaixo do pH sanguíneo vai causar um buffer, vai dar um sacrifício. O seu corpo vai ter que anular isso, ok? As águas são ácidas, são oxidantes, tem uma tensão muito alta e com baixa condutibilidade. Não é uma água perfeita para pôr dentro do seu aquário, que é o seu organismo, né? Acredite, a maioria das águas hoje presentes no Brasil fazem muito mal à saúde. Primeira coisa, eu quero falar sobre o pH, o potencial de hidrogênio da água. Convido você a pegar a tua água, olhe no rótulo. Se o pH for menor que 7, essa água é ácida. A escala de pH, ela funciona, é uma escala logarítmica, ok? 7 é neutro, abaixo de 7 são substâncias ácidas, acima de 7 são substâncias alcalinas. Qual é esse impacto no nosso organismo? Primeiro, se uma criança ela é alcalina e um adulto, um idoso, ele é ácido, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos nos acidificando. Nosso corpo tem uma proteção natural, que é a fabricação do bicarbonato de sódio, ok? Que vai combater todos os alimentos e bebidas ácidas que consumimos. Mas olha só, quando nós passamos dos 35 anos, há uma diminuição dessa produção de 40% de bicarbonato de sódio. A ciência não sabe se nós envelhecemos porque acidificamos ou acidificamos porque envelhecemos. Mas ela sabe que os dois são o mesmo lado da mesma moeda, ok? Vai ser um portal para muitas doenças. A ciência diz o seguinte, que só existe uma doença no mundo, é o envelhecimento, que as outras vêm atrás desse envelhecimento. Então, se eu quero ter um organismo jovem, se eu quero rejuvenescer as minhas células, se eu quero ficar jovem de fora para dentro, eu tenho que começar a comer alimentos alcalinos, bebidas alcalinas. Só para você ter uma ideia, tá bom? Talvez hoje, pelo poder econômico, isso não aconteça. Mas um dia vai ser um crime, vai ser crime beber refrigerante. Só para você ter uma ideia, o refrigerante ele mede de 2 a 2,5. É extremamente ácido. Só para você saber, uma criança, uma pessoa que toma um copo de refrigerante, ela precisa tomar 32 copos de água da boa, alcalina, só para anular esse estrago do refrigerante. E aí vem os refrigerantes, vem o açúcar, vem o sódio, vem os carboidratos, vem uma série de alimentações ácidas que vai contribuir que o nosso organismo fique ácido, ok? Há pesquisas que provam que a causa primária do câncer é a acidez. O câncer não se desenvolve no meio alcalino. O câncer, para se desenvolver, precisa da acidez. Então, se nós já sabemos isso, nós temos como combater isso. Ou seja, eu não quero aqui mudar os seus hábitos. Não. Lógico, hoje nós sabemos que a alimentação, o excesso de açúcar, o excesso de sódio, o excesso de gordura, isso tudo faz mal. O sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, isso nós já sabemos. Eu não quero mudar o seu hábito. Eu quero te conscientizar que tem algo que eu possa dar um contraste em tudo isso, ok? Que é o quê? Tomando uma água de 10 de pH. Quando eu tomo uma água alcalina,
Eu começo a combater, eu coloco a água para combater essa acidez e não coloco o meu organismo para combater. Olha só, eu separei um teste aqui muito simples, tá? Peguei uma água dessa engarrafada que a gente compra nas lojas de conveniência, mercado. Pode ver que tá lacrado, ó. Barulhinho, tá lacradinha. Eu vou colocar essa água comum nesse copo e vou pegar nosso ionizador portátil, que é a nossa super garrafinha, né? Porque nós temos aqui o aparelho Colors, que é um ionizador, um purificador de água excelente. Ele faz toda a filtragem sólida, química da água. Depois ele ioniza a água, mudando o pH da água, mas por troca de íons, ok? É fantástica essa tecnologia. E você tem a água ionizada alcalina, com a versão de água gelada e natural no modelo do Colors. Depois nós temos aqui o modelo Double, que é a mesma coisa, né? No primeiro elemento filtrante, nós vamos fazer a pureza da água, retirando da água todos os contaminantes sólidos, químicos e biológicos, né? Que é no primeiro, e depois a água vai passar pelo ionizador, mudando de ácida para alcalina também. Aqui eu vou usar para o teste nosso ionizador portátil, a nossa garrafinha. Por quê? Esses aparelhos, muitas vezes, nós instalamos ele na nossa casa. Próxima comida, para lavar frutas, legumes, verduras, fazer comida, beber um simples copo d'água. Né? Olha só que lindo que é. Que vazão fantástica de água. Né? Você tem uma água aqui pura, sem contaminante sólido, sem contaminante químico, e você tem uma água de pH 10, né? Que é o pH que o nosso corpo precisa. Coloquei aqui, ó, um pouquinho da mesma água dentro do ionizador portátil. Você vai agitar essa garrafinha mais ou menos 1 minuto. Você vai agitar porque aqui embaixo nós temos as nanopartículas. Eu já vou ver se já consegui. Colocar o mesmo tanto aqui. Vou usar uma solução de bromotimol, que vai captar. Então eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela vai captar o pH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma solução. Então você vê que a água comum, né? Essa que a gente toma, ela está mais ou menos aqui, ó, de 3 para 4, extremamente ácida. Essa água aqui, ela está rica em hidrogênio. Saiba que essa água aqui, em vez de trazer saúde, ela vai deslocar o oxigênio da célula, dando aí um portal para inúmeras doenças, né? Olha só, você está tomando essa água aqui, o seu sangue é 7,35. Olha quanto que você faz de sacrifício no teu organismo só para anular a acidez dessas águas comuns. Aí eu peguei a mesma água, coloquei dentro do ionizador portátil, olha lá, 10. Essa é a água que nós temos que tomar. É essa água que nós temos que lavar frutas, legumes, verduras e cozinhar. Você vai ter um impacto muito grande. Olha a diferença dessas duas águas, né? Vou deixar aqui a solução de bromotimol para você entender o que é que foi feito no teste. E a repercussão é muito grande. Você, nos primeiros dias, você vai sentir muita diferença, mas muita diferença mesmo, né? Por quê? Você está colocando mais oxigênio na tua célula. Você está aumentando a sua imunidade. Olha só, o que eu quero falar da imunidade? Você tomou algo de 3. A escala é logarítmica. De 3 para 4 são 10 vezes. De 4 para 5 são 100 vezes. De 5 para 6 são 1000 vezes. De 6 para 7 são 10.000 vezes. Essa água aqui, ó, que você toma está baixando a sua imunidade em 10.000 vezes. Ainda mais agora, em período de pandemia da Covid-19, não é bom baixar a imunidade. Então eu tenho água alcalina que eu consigo o quê? Fazer o contraste. Olha só, ela é tão ácida que eu só consegui trazer para onde? Para o neutro. Eu neutralizei. Ok, pessoal? Então, conheça os aparelhos ionizadores da High Living. Tome essa água que você vai ver a diferença. Lembre-se, o pH da água tem que ser alcalino. E o ideal está em 10, para combater a acidez corporal. Dando continuidade, eu quero falar agora do redox. O que é o redox? É o poder de oxirredução da água. Acreditem, existem águas que são oxidantes e existem águas que são
antioxidantes. E nós estamos vivendo um momento, né, de jogar para fora as toxinas, as gorduras, né, esse momento detox que o mundo vem falando. Como é que funciona isso aqui, ó? O redox, ele é medido pelo ORP da água. Se a água for positiva, ela é oxidante, porque ela está carregada de prótons, que são cargas positivas. Se a água tiver carregada de elétrons, ela é antioxidante, ok? Isso existe hoje, uma forma de medir, que são os ORP meter. Você, em 5 segundos, você sabe se a água presta ou se a água não presta. Então a água, na verdade, ela tem que ser antioxidante, carregada de elétron. Por quê? Vamos lá. A maioria das toxinas, como o próprio nome diz, os tóxicos que o nosso próprio organismo fabrica, eles são eliminados pela água, ele deve ser eliminado pela água. Só que as toxinas, elas são positivas, elas são carregadas de prótons. Como é que eu vou tomar uma água que também é oxidante, que também é carregada de prótons? Cargas iguais, polos iguais se repelem. Essa água não vai conseguir eliminar as toxinas do seu organismo. Outra coisa muito importante, as gorduras, o colesterol, são também oxidantes, são cargas positivas. A água não consegue, se você está tomando uma água que é oxidante, você não consegue eliminar essa gordura do seu corpo. Por quê? Polos iguais se repelem. Essa água não vai conseguir pegar essa partícula de gordura e eliminar pela urina. Não vai conseguir eliminar as toxinas. E isso tem uma repercussão, um portal muito grande de várias doenças, como o colesterol, o AVC, o infarto do miocárdio. Ou seja, eu preciso ter uma água que seja antioxidante. Eu preciso colocar no meu organismo partículas de elétron, polos diferentes se atraem. Aí sim, essa água antioxidante vai eliminar essa gordura, vai eliminar essa toxina, né? E você vai ter muito mais saúde. Outro ponto muito interessante. Você já deve ter ouvido falar sobre os radicais livres. O que é o radical livre? Uma célula perfeita, ela é feita com o seu núcleo de prótons e ao redor os seus elétrons. Os elétrons são impares. Quando se perde um elétron, quando você toma uma água oxidante, carrega teu corpo de prótons, esse prótons, ele rouba o elétron dessa célula boa. E aquele elétron que ficou sozinho é chamado de radical livre e entra num processo em cadeia, porque ele vai roubar essa célula que era boa, que agora ficou sem um elétron, vai roubar de outra célula boa o elétron de outra célula. Como é que nós eliminamos os radicais livres? Num simples copo de água antioxidante carregada de milhões de elétrons. Esses elétrons vão ser doados para essas células que perderam os seus elétrons, eliminando assim os radicais livres e fechando o portal para diversas doenças, né? Eu separei aqui um teste muito simples, tá? Para que você entenda um pouco isso. Eu vou pegar aqui, ó, uma água engarrafada, dessas que a gente compra no mercado, ó, tá lacrada, tá? Vou colocar um pouquinho dessa água aqui. Vou reservar porque eu vou usar essa água para os próximos testes, ok? E vou ionizar e alcalinizar a mesma água no nosso ionizador portátil. Que essa garrafinha é fantástica, pessoal. O slogan dela é o seguinte: a saúde agora te acompanha para onde você vai. Essa garrafinha, você pode levar ela para a escola, para a faculdade, você pode levar ela para a academia, você pode levar ela para o trabalho. Qualquer lugar que você parar e comprar uma água, colocar dentro dela, em 1 minuto você agitar, ela vai tendo atrito com as nanopartículas de ionizadores que mudam o pH da água, mudam de oxidante para antioxidante, e essa água vai ficar perfeita para você consumir. Lembra que aqui eu tenho a água comum, aqui eu estou ionizando a água, 1 minuto, mais ou menos, tá? Vou colocar aqui. Agora olha só, lembra que eu disse que as gorduras, as toxinas, elas são positivas. Eu vou usar aqui o óleo de gergelim queimado. Por que eu escolhi? Somente para dar um efeito visual melhor, tá? Vou jogar aqui o óleo aqui, na água comum, e vou jogar um pouquinho de óleo aqui na água ionizada alcalina, ok? Aqui. Agora, olha só, o óleo não se mistura com a água. Por quê? A água,
Olha só. O óleo é positivo. A água é positiva. Polos iguais se repelem. Agora, quando eu coloco ela numa água alcalina, ionizada, antioxidante, a água ela vai ter a propriedade, ó, de ir quebrando a molécula do óleo, né? Perceba aqui, ó, que já está virando uma gelatina. Ó. Ela já está conseguindo quebrar a molécula, transformando numa gelatina, enquanto aqui, ó, tá viva. Olha, daqui a pouco eu vou conseguir mostrar melhor, que já está virando uma gelatina aqui, ó. Olha só. Olha de cima para baixo, câmera, põe aí. Olha como o óleo aqui ainda está vivo e aqui já está transformando numa gelatina, pronto para ser eliminada do organismo. Ó, eu consigo ver que já está ficando sólido, ó. Olha só de cima para baixo a diferença. Aqui está vivo o óleo, ali eu já estou aglutinando. Ok? Agora imagina isso no nosso organismo. Eu com uma água antioxidante, conseguindo quebrar a molécula, né? Ó, olha só. Olha, já virou uma gelatina, pessoal. Ó. Isso aqui agora vai ser eliminado pelo organismo, ok? Esse foi o teste do Redox. Agora eu quero te mostrar a terceira característica de uma água ionizada alcalina com a tecnologia IonLife, que é a tensão superficial. Não sei se você sabia, mas mais de 70% das pessoas sofrem de uma doença e não sabe, que é a desidratação crônica. E você sabe que a desidratação, ela também pode te engordar? Isso mesmo. Por quê? Tem pessoas, o sintoma da fome e o sintoma da sede, ele é muito próximo no cérebro, esse comando. E tem pessoas que sentem sede e é confundido com fome e comem além da conta, tá? Sem contar o seguinte, uma água, ela pode reunir várias moléculas de H2O, né? A água, H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Se ela se reúne num cluster grande, com 15, 20, 25 moléculas de H2O, o que acontece? Essa água, ela fica pesada. É aquela água que você toma, 2, 3 copos, e você fica com aquela sensação de inchaço, com aquela sensação de refluxo. Você sabia que o refluxo vem muito da tensão superficial? É isso mesmo. Se sente inchado, empanzinado, barriga d'água. Por quê? Porque a água, se ela tiver a tensão superficial alta, ela não penetra na célula. Outra coisa, uma água com a tensão superficial alta, ela não consegue subir na gravidade do nosso corpo, sabendo que nós vivemos 2/3 da nossa vida em pé, né? E essa água precisa subir para os capilares, para o cérebro. Né? E isso não acontece com uma água com a tensão superficial alta. Agora, eu preciso tomar a verdadeira água, que é a hexagonal. Ela tem um cluster pequenininho, reunindo ali 6 moléculas de H2O. Essa é a água perfeita para entrar dentro da célula, para subir nos capilares, para hidratar. Você não acredita, mas tem águas, a maioria, em vez de hidratar, vai desidratar por osmose. Isso mesmo. Você precisa tomar essa água aqui, ó. Agora, olha só. Como é que eu faço? No poder de ionização, muito simples, tá? A água é H2O. 2 átomos de hidrogênio em relação a 1 átomo de oxigênio. Esses 2 hidrogênios, ele tem um ângulo em relação ao oxigênio de 104 graus, ok? Quando eu congelo a água, vou congelar uma água, ela vai virar gelo. Eu abro esse ângulo dos hidrogênios para 109 graus. Essa de 104 para 109 parece que não é nada, mas a repercussão é muito grande. Por que que o gelo ele boia? Papai do céu é perfeito. Se o gelo não boiasse, os rios, em lugares que faz muito frio, os rios congelaria de baixo para cima e não de cima para baixo. O que a ionização faz com a água? Ela abre esses 2 hidrogênios sem congelar a água. De 104 vai para 109. A hora que eu abro os hidrogênios, eu faço uma explosão desse cluster. Ele explode, se formando novamente em clusters menor. Aí sim eu tenho uma água perfeita para consumir, para lavar fruta, legumes, verdura e cozinhar. Eu separei aqui um teste muito simples, mas ele gera aí o verdadeiro impacto como se fosse o nosso corpo, né? Eu vou novamente pegar a água comum, ok? Vou colocar aqui no ionizador portátil, ok? Eu vou tampar,
e vou aqui agitar aqui por 1 minuto, mais ou menos, para a gente ter água ionizada antioxidante com a tensão superficial baixa, né? E ao mesmo tempo aqui, ó, eu vou colocar água comum aqui dentro, ok? E aqui eu vou ionizar, bem ionizadinha, ok? Como eu disse, essa garrafinha é fantástica. Ter ela no carro, no trabalho, na academia. Você pode ter a água ionizada, alcalina, pH 10, antioxidante, com a tensão superficial baixíssima e a repercussão na saúde é muito forte isso aqui, tá? Vamos lá. Ver se já ficou boa. Vou colocar aqui. Ok. Agora eu vou usar esses sachêzinhos de chá comum, tá? Para simbolizar a nossa célula. Eu quero ver qual das duas águas tem o poder mais rápido de conseguir dissolver o chá, né? Vou mexer aqui um pouco aqui na água comum. Vou mexer aqui. Lembrando que a água, ela tá fria, né? E chá a gente faz com água quente. Vamos lá. Ó, perceba que a água ionizada, ela já começou a ficar amarela, porque ela já está dissolvendo o chá. Ó, enquanto a água comum, ela não consegue entrar dentro do grão de chá, ó. Ó, você vê que, aqui, ó, a repercussão é muito forte, é muito rápido. Isso mostra a tensão superficial. Quando eu tenho uma água que o cluster é pequeno, ela consegue entrar, já fez o chá, e essa aqui não consegue. Agora imagina isso no nosso organismo na hora da hidratação. Então esse teste é o teste da tensão superficial. A água comum tem a tensão muito alta, desidrata na verdade, e a água ionizada alcalina tem a tensão superficial baixa. Agora nós vamos falar sobre a condutibilidade de uma água. O Brasil tem as maiores reservas de água do mundo, mas água em abundância não quer dizer água com qualidade. Nossa água é muito pobre em minerais, né? São vários minerais que a gente precisa, que são vitais à nossa vida, à nossa saúde. E os 3 principais é o cálcio, o magnésio e o potássio. Eu não quero entrar na parte técnica, né, do cálcio, o que ele faz de bom, do magnésio, do potássio. Não quero entrar nessa parte. Eu só quero dizer sobre a condutibilidade, o que ela muda no nosso corpo, ok? Só para você ter uma ideia. Quando eu tenho uma água que a condutibilidade é baixa, essa água está sem minerais, essa água está morta. E a maioria das águas encontradas por aí são águas mortas, não estão repondo os minerais que a gente precisa. Quando a tensão é alta, ela está com os minerais, e os melhores minerais, que é o cálcio, magnésio e potássio. Os aparelhos, a tecnologia Ion Life, dos aparelhos High Living, ele alimenta a água, ele adiciona na água numa quantidade, numa fórmula, né, patenteada, o que o nosso corpo realmente precisa no consumo médio de 2 litros de água por dia, tá? Então a água é enriquecida com cálcio, magnésio e potássio. Olha só o que é a condutibilidade. Memória, reflexo, energia, né? Velocidade. Isso está tudo atrelado à condutibilidade da água que está no nosso corpo. Só para você ter uma ideia, eu quero mexer essa minha mão. O que é que levou esse impulso elétrico? Foi os minerais, eles funcionaram como íons. Então se eu estou tomando uma água que a condutibilidade é baixa, se é uma criança não vai bem na escola, não tem uma memória, não guarda a matéria que teve que guardar, né? Se é um adulto, começa a esquecer a chave, não sabe onde está o óculos, não é verdade? Você que dirige, precisamos ter um reflexo apurado, ou seja, se essa água está dentro de mim, eu não vou ter esse reflexo rápido, eu não vou ter energia para malhar, para caminhar, ou seja, eu preciso mudar a água. Eu separei um teste aqui, que ele é até um pouco impactante, tá? Do mesmo jeito que eu venho fazendo, vou repetir. Aqui eu vou colocar um pouquinho da água comum para ionizar, e aqui vou colocar a água comum aqui. Deixa eu separar direitinho, tá? Nós vamos fazer o teste da condutibilidade. Mais uma vez, vou usar aqui o ionizador portátil, tá? Que tem as mesmas propriedades dos aparelhos Colors e Double, né? Só que são aparelhos para ficar em casa, no escritório, né? Numa academia, numa escola.
E esse não é um produto para você levar para onde você vai. Em 1 minuto, a água comum começa a ter atrito com as nanopartículas que faz a ionização da água e a água passa a ser alimentada de cálcio, magnésio e potássio, ou seja, aquela água que estava morta, que essas que a gente compra de garrafa por aí, passa a ser enriquecida com esses minerais valiosíssimos para a nossa saúde, ok? Então vamos lá. Deveria ser 1 minuto, mas eu vou tentar ver aqui se nós já temos o efeito. Olha só. Vou usar aqui uma lâmpada. A lâmpada vai simbolizar a nossa vida, nosso corpo. Então eu coloco aqui. Olha só, pessoal. Veja que essa lâmpada, ela acendeu muito fraca, né? Por quê? Porque está pobre de mineral. Não está fazendo a condutibilidade entre os dois eletrodos, ó. Não está fazendo, ok? Imagina essa repercussão. Imagina que o seu corpo é esse copo. E essa água que está dentro do teu corpo. Olha a sua energia. Olha a sua memória. Olha a sua velocidade. Olha o seu reflexo. Começa a mudar. Agora, você começa a trocar, colocar essa... Pessoal, olha isso. Olha a diferença. Veja, olha só. Essa é uma água comum. Essa é a água que está dentro do teu corpo hoje. Olha você. Você está apagado. Você está sem velocidade, sem memória, indisposto. Por quê? Vai ver, você está com água errada dentro do teu corpo. Olha a diferença, olha só. Olha como que vira essa lâmpada da nossa vida. Agora sim, eu tenho mais energia, eu tenho mais memória, eu tenho mais reflexo, eu tenho mais disposição. Muda tudo. Agora, olha só esse teste. Imagina você, só para me finalizar esse vídeo de conscientização. Você está assim. Você comprou o aparelho Colors, você comprou o Double, você comprou o seu ionizador. Você vai começar a mudar. Olha a lâmpada. Eu vou mudar, eu vou pôr um pouquinho. Olha lá, já vou mudando. Olha lá, olha a lâmpada, pessoal. Olha isso. Olha lá, acabou. Aquela pessoa já é outra pessoa. Então nós falamos aqui de 4 características importantíssimas da água ionizada alcalina. Falamos da pureza, a água tem que ser pura, mas pureza é sine qua non. Todas as águas são puras. Cuidado com uma coisa aqui, ó. Isso aqui que eu quero chamar a atenção. Você que está acostumado a usar água nesses galões, nessas bombas de 20 litros, entenda uma coisa, amigo. Esses galões são retornáveis. Entra numa casa, entra num presídio, entra num hospital, entra num necrotério. Você não sabe como que aquela pessoa fez... Onde que ela colocou? Se entrou rato, barata, lagartixa, vírus, bactéria. Você não sabe. Esse galão volta para a tua casa, né? Não é nada prático, nada prático. Essa água costuma acabar sempre quando você precisa. É que nem gás, né? Acabou no sábado à noite, num domingo à tarde, lá vai você sair para comprar. Ou se você pede para entregar, deixa estranhos entrar dentro da sua casa. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já não deixam mais, nem porque a maioria dos assaltos a que acontecia eram dicas de bandidos, né? Se passando por pais de famílias que são trabalhadores, que entregam essa água mesmo, enganando a população e assaltando. Outra coisa, pessoal, esse galão é de plástico, é um PVC, né? Ele é derivado do petróleo. Quando esse galão é aquecido acima de 30 graus, imagina aí no Rio de Janeiro, imagina aí em Teresina, em Manaus, em Belém, Fortaleza, Natal, né? Imagina em Cuiabá, que são lugares quentes, não é verdade? Aquece a 30 graus, esse plástico libera bisfenol, fitalato, estrógeno, que é o estronerene, é o hormônio feminino sintético, né? Isso tudo vai para dentro do seu organismo, né? Repense o uso desses galões e o custo-benefício, só para você ter uma ideia, né? Um cartucho, um elemento filtrante que eu troco daqui, ó, daria para mim comprar 180 galão desse. 180 galões, é uma troca a cada 6 meses. Eu compraria 180 galões. Economia, com a melhor água também, né? Os aparelhos são maravilhosos, a linha Colors, nós temos ele na cor vermelha, azul, amarelo, temos o Double, que é o campeãozão de venda, né? Para lavar fruta, legumes e verdura, temos aí a nossa ionizadora portátil, a garrafinha. Saúde e custo-benefício com os nossos produtos, né? Olha aí que lindos. Essa é a linha Colors, com água natural e gelada. Aqui a linha Double, que é só com água natural. Os dois
Funciona como 2 aparelhos. São purificadores, mas também são ionizadores de água alcalina. Você está comprando 2 em 1. 2 em 1 são esses aparelhos, né? E a nossa fantástica garrafinha. Temos a Eco High, que é o nosso xodó, produto maravilhoso. Imagina você lavando 900 lavagens, a cada lavagem 3 quilos, sem usar sabão, sem usar detergente. Para o meio ambiente agradece, não é verdade? Né? Troca de elementos filtrantes a cada 6 meses. Nós trocamos o H-Max, que é da pureza. E a cada 12 meses trocamos o Ion Life, que é o ionizador, né? Lembra que eu te falei, o valor de um elemento filtrante desse dá para você comprar 180 galões de água de 20 litros, né? Agora que você conhece os fantásticos aparelhos da High Living e os benefícios da água ionizada alcalina, com pH 10, antioxidante, tensão superficial baixa e condutibilidade alta, Edson, como é que eu faço para comprar? Simples. Você entra no www.highlivingdigital.com.br, lá está a nossa plataforma, compra segura, entregue na sua casa, com tranquilidade, ok? Edson, como é que eu faço para instalar? Temos todos os vídeos de instalação, é muito fácil instalar esses aparelhos, ok? Muito fácil, né? Ou se você preferir, ligue para o nosso call center, fale com a nossa equipe está te esperando, nossa equipe quer levar mais saúde para você. Ligue no 85 Fortaleza 3033 0268, né? E cuide da sua saúde. Amigo, minha amiga, a saúde é o maior patrimônio do ser humano. Não somos nada sem saúde. E tudo que a gente investe na saúde tem uma repercussão lá na frente muito grande. E a sua família, você que está me assistindo, a sua sede é de saúde. High Living, o melhor da sua vida começa aqui e agora. Ligue pra gente ou entre agora mesmo no nosso site. E tem a melhor água do mundo num precinho desse tamanho. E tem promoção lá hoje, tá? Dá uma olhada lá. Obrigado.